Racismo é uma das coisas mais abjetas que existe ou que pode existir no seio da nossa sociedade. Nós não podemos aceitar que sejamos divididos em raças. Nós somos a raça humana. Nós somos todos seres humanos, independentemente da cor da nossa pele, do tipo de cabelo que nós temos, do tipo de nariz que nós temos, se o nosso olho é puxado ou não é puxado. Nós somos todos seres humanos. Nós somos iguais nesse sentido. Sob a minha perspectiva de vida, sob a minha fé, nós fomos criados pelo mesmo Criador, a imagem e semelhança dele. 90% dos brasileiros acredita nisso. 90% dos brasileiros professa a fé cristã. De modo que o racismo, ele não pode ser aceito na nossa sociedade. E nós precisamos educar os nossos filhos e os nossos netos, ensinando-os de que nós somos todos seres humanos. Não há distinção entre nós, nem de raça e nem de qualquer outro tipo. De modo que essa pauta identitária, na minha opinião, ela nem deveria existir. Ela só nos fragmenta, ela nos divide, nos segmenta, por conta de fatores que, na minha opinião, não são capazes ou não deveriam ser capazes de ter esse efeito. Tendo dito isso, me chama muita atenção em relação a esta proposição, porque ela tem o intuito de levar para as escolas o estudo da história, o estudo de história e cultura eu quero usar a afro-brasileira. Gostaria de ter usado o termo correto. Então, a rede de ensino vai ter a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Eu vou votar contra e explico por quê. Primeiro, porque eu acho que nós somos todos iguais e não devemos fazer esse tipo de distinção. Segundo, porque ao colocar este tipo de matéria nas escolas, o que se quer em verdade e por trás, como pano de fundo disso, é lecionar religião. Então, retirou-se do currículo das escolas o ensino religioso de outrora, que era o ensino cristão. Sob o pretexto da laicidade, se retirou o ensino cristão das escolas. Eu repito, o Brasil é um país cristão. O Brasil é o maior país católico do mundo. O que significa dizer que as famílias brasileiras são católicas. A segunda maior religião do Brasil é a religião evangélica. A terceira é o espiritismo, que também é cristão. Retirou-se o cristianismo das escolas. E agora, com este pano de fundo de se combater o racismo, que merece ser combatido, o que se pretende, na verdade, é trazer a história e a cultura afro-brasileira. É colocar nas escolas, como nós vemos em inúmeros livros, a que os nossos filhos têm acesso e estudam por eles, as religiões africanas. Então, o que se vê, na verdade, é um combate ao cristianismo, e isso se faz por meio de leis que terão aplicabilidade indiscriminada no Distrito Federal. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de toda a população do Distrito Federal, em especial dos conservadores, porque esse é um processo silencioso que tem acontecido no Brasil há mais de uma década. Porque essa lei do deputado Chico Vigilante, ela determina a obrigatoriedade desse ensino, mas ela tem como sustentáculo uma lei federal de 2008. O que ele está pedindo aqui é a aplicação desta lei federal de 2008 no âmbito do Distrito Federal. E isso passou debaixo dos nossos narizes sem que nós tenhamos percebido. E a educação brasileira tem sido transformada por meio da legislação a ela aplicada, sem que os pais e as mães brasileiros percebam o que está acontecendo. O que a gente vê, e muito, é a indignação dos pais quando pegam o material dos seus filhos e no material dos seus filhos tem matéria, tem disciplina, tem currículo que diverge daquilo que os pais ensinam em casa. E aí os pais se indignam e denunciam. Acontece que isso tudo está sendo normatizado pelas nossas casas de leis. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Com base nesses fundamentos, eu vou votar contra o projeto. E se o Estado é laico e não pode ensinar as religiões cristãs, então também não há de se ensinar as religiões africanas, sejam elas quais forem, sob o pretexto de estar se ensinando história e cultura afro-brasileira. Então vou votar contra e essas são as razões. Obrigado.